Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao Visão Parlamentar. A ideia aqui, gente, é mostrar o que pensam e também o que fazem os deputados e as deputadas mineiras. A nossa conversa é com a deputada Ana Paula Siqueira, da Rede. Deputada, obrigada por vir de novo, né? Para a gente fazer um compilado do seu mandato, né? Já desse segundo mandato, que tem muita coisa para contar. Se a gente pudesse resumir os mandatos da deputada Ana Paula Siqueira em uma palavra, seria cuidado. Ela é uma incansável protetora das pessoas em situação vulnerável, sejam mulheres que sofram violência, crianças e adolescentes, cidadãos mineiros tratados de forma desigual. Ana Paula Siqueira vai contar para a gente sobre a atuação dela à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher pela terceira vez, do trabalho como vice-líder da bancada feminina, tão diversa em pensamentos, e de leis impactantes como o Estatuto da Igualdade Racial e a Lei Estadual de Combate à Violência Política contra a Mulher. Então, deputada, muito obrigada de novo pela participação aqui, para a gente poder conversar. A senhora foi reconduzida pela terceira vez à Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Isso é um reconhecimento ao bom trabalho que você vem realizando? André, primeiro agradecer novamente a oportunidade de estar aqui no Visão Parlamentar, sempre um espaço, né, relevante para a gente falar um pouco sobre a atuação. E eu acredito que sim, é um reconhecimento à atuação que a gente trouxe para a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Ser reconduzida pela terceira vez também aumenta a minha responsabilidade na lida com uma comissão que, para mim, é uma comissão estratégica, ela não é uma comissão temática. Quando nós estamos discutindo políticas para as mulheres, nós estamos tratando da maioria da nossa população. Nós, mulheres, somos 52% da população. Não há sequer uma política pública no Estado e no país que se faça sem passar pelos nossos corpos, sem impactar as nossas vidas. Então, eu também trato esta comissão como ela precisa ser tratada, com a devida atenção, cuidado, de trazer, inclusive, para a comissão, nas audiências públicas, nas reuniões ordinárias, assuntos que interessem às mulheres. E a gente conseguiu... E aí vocês lidam muito com associações, com representantes de movimentos, que vão trazer a realidade para a comissão. A realidade das mulheres, né? Então, a gente consegue fazer algo que nós, mulheres, não fomos acostumadas a fazer, que é usar o microfone, que é trazer as nossas dores, já que nós somos protagonistas de tantas realidades, e, ao mesmo tempo, sermos protagonistas também das soluções. Boa parte dos projetos de leis apresentados pelo meu mandato, boa parte das leis hoje que foram sancionadas no nosso Estado, são leis que foram construídas a partir da visão e do compromisso de escuta atenta a essas mulheres. É uma escuta presente, né, que a gente vê que a comissão sempre tem muitas participantes, né? E variadas, né? Variadas. Eu me lembro bem de uma das participantes, uma vez conosco na audiência, ela falou assim, nossa, mas eu nunca vi tanta gente diferente aqui na Assembleia. Eu falei, olha, esta comissão é para trazer quem estava invisibilizado no processo, inclusive no processo político. Porque eu acompanho a primeira legislatura do nosso Estado a eleger mulheres negras, né? Eu sou a primeira deputada estadual eleita em Belo Horizonte da periferia. Então, a gente está aqui para trazer realmente olhares e vozes que foram invisibilizados ao longo da nossa história. Pois é, deputada, um assunto que está sempre em voga na Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher é a violência contra a mulher. A gente tem os dados aqui para mostrar de uma última pesquisa do Datafolha e a gente vai conversando a respeito disso. Ó, 70% dos agressores são parceiros ou ex-parceiros. 57% das vítimas foram agredidas dentro de casa e 91,8% na frente dos filhos. 47,4% das mulheres sofrem violência e não fazem nada. Quando buscam ajuda, 19% buscam familiares, 15% pedem socorro a amigos. E a falta de provas e o medo de represálias são os principais motivos para não procurar a polícia. E isso aí está demonstrando mesmo a realidade que vocês vivem lá na comissão, que vocês acompanham os casos? Lamentavelmente, né? Sim. Esses dados, eles podem, em cada um desses itens, a gente pode tratar as especificidades deles, né? Nós estamos falando de um fenômeno complexo, que é o fenômeno da violência doméstica contra mulheres e meninas. Nós estamos falando que esses casos acontecem dentro dos lares, né? Então é uma situação de difícil acesso do poder público. Nós estamos falando aqui de uma violência também
com as crianças, né? Então, a criança, quando a mulher é vitimada no feminicídio, ela perde a mãe, ela perde o pai, né? Inclusive, eu tive no final de semana em Diamantina com uma família cujo filho não disse o nome pai, ele disse o agressor da minha mãe, né? Então, ela perde a mãe, que morreu no feminicídio, ela perde a referência daquela figura masculina e ela fica órfã. Pois né? é, eu queria a gente aprofundar um pouquinho nessa questão da criança, porque a senhora é da Frente Parlamentar da Primeira Infância e da Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, tem diversos projetos, inclusive trata dessa questão da como que ficam esses meninos, essas crianças, filhos de vítimas de violência, né? Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre a questão da infância. Pois é, a infância é um período da vida muito crucial, né? E a gente precisa dedicar a devida atenção, tratar como a Constituição nos orienta, né? Crianças e adolescentes são prioridade absoluta. E nesse recorte de 0 a 6 anos, que é a primeira infância, inclusive agora o mês de agosto é um mês dedicado à primeira infância, a gente tem buscado esforços para que essas meninas e esses meninos não passem invisibilizados no processo, né? Assim como a gente costuma dizer que ninguém nasce com ódio, né? Isso é algo que a sociedade vai ensinando para as pessoas, as desigualdades também, ninguém nasce aceitando ou querendo estar numa situação de desigualdade. E quem é responsável por poder melhorar a situação da primeira infância é o Estado. Até porque a Constituição preconiza isso. Então, pensar as políticas públicas de forma integrada, articulada entre estados, municípios, governo federal, pensar na articulação das políticas públicas, considerando essa criança, né, de quando ela nasce até esse período de 6 anos, que é onde ela está desenvolvendo as suas habilidades, o seu cognitivo. Isso é fundamental e essa é a obrigação do poder público. Inclusive, a gente começou o mês de agosto celebrando com muita alegria uma vitória que eu considero, né, histórica no governo federal, que é a implementação do Plano Integrado de Políticas para a Primeira Infância, cuja já agora deixa de ser uma política de governo e passa a ser uma política de Estado, essa integração dos poderes para o cuidado com a primeira infância. Nós vamos pensar saúde, educação, saneamento básico, né, cultura, lazer, assistência social, com foco na infância. E tem um economista americano, ele inclusive foi prêmio Nobel, ele desenvolveu um estudo sobre a primeira infância e ele mostra que a cada $1 investido na primeira infância, o Estado tem 9 a ser recuperado na vida adulta. Então, a gente trabalha também numa perspectiva de prevenção, né? A gente está muito mal acostumado a sempre trabalhar no enfrentamento aos problemas, né? Na saúde, por exemplo, quando a gente pensa na perspectiva da saúde, a gente trata muito mais a doença do que propriamente a saúde. Porque para tratar a saúde, você tem que fazer prevenção, né? E não a doença. Então, a gente também trabalha nessa perspectiva. Se a gente investir adequadamente os nossos recursos no início da vida, a gente vai não só economizar nas outras políticas públicas de segurança, né, de saúde, como a gente vai dar dignidade e perspectiva para essas pessoas. E dos casos assim que você lidou, qual que mais mexeu com o seu coração assim, em relação a essa questão das crianças? Olha, quando as crianças elas se deparam, por exemplo, voltando à questão, né, da violência em casa, do feminicídio, eu lidei com uma situação, a gente sempre está no mês de maio em campanhas, né, abordando a sociedade sobre essa consciência da luta contra o abuso sexual. E eu me lembro que no ano passado eu estava na Feira Hippie, junto com a minha equipe, todo mundo panfletando e conversando com as pessoas. E eu me encontrei com um rapaz, já, né, mais de 40 anos, gente. Uhum. E ele, ao receber esse material, ele começou a conversar comigo. E de repente ele começou a chorar. E aí ele começou a me contar que desde os 6 anos de idade, ele nunca mais pega o transporte urbano sozinho. Isso ele só pega com a mãe dele. Isso faz com que ele ande, às vezes, 4 horas para sair da casa dele e chegar no trabalho. Porque ele foi abusado sexualmente dentro de um coletivo. Oh, meu Deus. Isso marcou a vida dele de tal forma que hoje ele, com mais de 40 anos, ele ainda não consegue entrar no transporte coletivo. Ficou traumatizado. E aí, é um trauma, gente, que compromete a vida das pessoas, né? Então, quando ele me contou isso, eu vi que ele estava, assim, se abrindo ali, porque é assim, quando a gente fala das dores,
muitas vezes são É uma situações cura, que acontecem, né? É uma forma de curar. em lugares que a gente não acessa, nos lares, né? Os lares que deveriam ser os lugares mais seguros, são os lugares mais inseguros para meninas, crianças, adolescentes e mulheres, né? A gente vê o quanto que isso é doloroso e o quanto a gente precisa trabalhar, e a política, as políticas públicas são os principais instrumentos para que a gente possa, de fato, dar à nossa população dignidade. Pois é, deputada. A senhora é vice-líder da bancada feminina na Assembleia, que hoje tem 15 parlamentares. É um número recorde, né, deputada? Nas outras legislaturas não conseguimos alcançar esse processo. Mas, de toda forma, é uma bancada, são mulheres que pensam de forma muito diferente. E eu queria abordar esse assunto, como que tem sido tratado essas diferenças, porque, afinal, estão todas com o mesmo objetivo, né, de defender a sociedade, defender as mulheres. Como que está sendo tratado isso dentro da bancada? Olha, a gente tem diversidade, né? E a bancada feminina nos alega pelo número, né? A gente conseguiu aumentar e também nos impõe um desafio. Nós estamos aqui com a representação da sociedade, onde as pessoas vêm de realidades diferentes, de culturas diferentes. E ainda, né, com a polarização, né? A questão ainda complicou. Isso complica um pouco, mas assim, a disponibilidade do debate, de conversar sobre assuntos, ainda que sejam assuntos espinhosos, difíceis, né? A gente não forma maioria em torno de todos os assuntos, de todos os debates, mas a gente procura fazer uma caminhada cordial, respeitosa, né? Com cada um, com as diferenças. Sim. A gente não pode permitir, aí não é uma questão apenas de sermos mulheres, é que a gente queira colocar, tampar o sol com a peneira diante de uma realidade dura. O Brasil matou, no ano passado, 1.436 mulheres. Nós estamos num país cuja Lei Maria da Penha é uma das leis mais avançadas no que diz respeito à proteção à violência doméstica com as mulheres, meninas e mulheres, mas é um dos países mais violentos contra nós. Nós estamos agora reiniciando esse semestre com 2 casos que tiveram grande repercussão, que são casos que mostram a fragilidade da nossa sociedade, e aí eu considero que nós estamos numa sociedade derrotada, né? Diante ao desrespeito a nós mulheres. Nós temos o caso lamentável da professora Soraya, né, que foi morta dentro de casa, enforcada, pelo seu filho de 36 anos de idade. Então, nós não estamos falando de alguém que viveu no século passado, né? Sim. 36 anos de idade. E que não só o duro fato dele ter matado a própria mãe dentro de casa. Foi questão de dinheiro, né? Não foi uma coisa assim? Foi. Ele criou uma situação de um requinte de crueldade tão perverso que a gente precisa falar sobre isso. E sobre isso não tem uma discussão, eu estou de um lado de cá, eu estou do lado de lá. Isso é a dura realidade das mulheres brasileiras. O outro caso, também emblemático, é o caso com a Juliana, que é aquela moça que em 36 segundos levou 61 socos dentro do elevador, né? Uma violência que é o mesmo impacto se ela tivesse sofrido um acidente de moto sem capacete, né? E que naquele caso ali foi percebido pelas câmeras de segurança, mas o que eu recebo aqui na comissão e o que eu lido no interior da cidade, nas periferias, né, nas rodas de conversa com mulheres, é a realidade das mulheres brasileiras. E nós temos que fazer a intervenção com unanimidade ou não dos assuntos. Todas juntas. Por quê? Porque é dever do poder público proteger. O Estado precisa intervir. A Constituição é a Bíblia de cuidados vulneráveis. E meninas e mulheres são vulneráveis, então a gente precisa dessa intervenção, sabe? Então, a gente pode falar também dentro dessa questão da violência contra a mulher, da violência política, né? A gente teve uma vitória que foi sancionada, a primeira lei estadual de combate à violência política. A senhora é uma das autoras da lei, em que pese a gente tem que falar que essa lei surgiu no momento em que as deputadas estavam sendo ameaçadas de morte, né? Deputada Andréa de Jesus, deputada Beatriz Cerqueira, deputada Leninha, vice-presidenta da Assembleia. Eu queria que você falasse assim, bem rapidamente sobre a importância dessa lei. Olha, gente, a violência política de gênero, né, que está espalhada também no Brasil, para mim ela é uma estratégia do sistema político para que nós mulheres não estejamos nesse espaço de decisão política, sabe? Então a gente precisa combater para que mais mulheres possam estar, para que mais mulheres possam chegar. É inadmissível que qualquer uma de nós sejamos cerceadas na nossa representação política, na nossa atuação
num espaço que é um espaço de intervir sobre políticas públicas que vão melhorar a vida da população. É inadmissível que qualquer uma mulher, seja ela deputada, seja ela em função pública, porque nós não estamos falando apenas de parlamentar, né? As mulheres que estão nos conselhos de políticas públicas, que estão nas direções de escolas, são cargos políticos e essas mulheres precisam ser protegidas, respeitadas e nós não vamos admitir nenhum tipo de violência, porque essa violência, ela tem uma conexão. Para cada uma de nós, mulheres que chega nesse espaço, em geral, é um homem que sai. E não existe democracia plena sem a nossa participação. Exatamente, né? não. Então, para mim, claramente, é um enfrentamento a mais uma das estruturas do machismo, do racismo e do patriarcado que nós estamos enfrentando. Pois é, deputada. Vamos dar uma passeada no seu Instagram aqui, que é bastante robusto. Quem quiser seguir a deputada, a gente vai colocar o endereço aqui, para conhecer um pouco mais a deputada e como que são as andanças dela, né? A deputada faz anualmente a caminhada ecológica com a Ana, é uma tradição, né, deputada? Fala um pouquinho dessa caminhada, também pela preservação ambiental. Sim, nossa, né, sou do Partido Rede Sustentabilidade, inspirada pela nossa ministra Marina Silva. A gente faz essa caminhada que é um momento de reflexão, né, da gente poder conversar com as pessoas sobre, né, o que impacta a nossa vida, sobre a questão importante e crucial da proteção das nossas águas, das nossas serras. E a caminhada ecológica, além de a gente aproveitar para conversar, meu Antônio, que bonitinho, para conversar sobre o meio ambiente, tá a gente também tem levado as pessoas a ocuparem os espaços públicos, né? Sim. Aqui, por exemplo, nós estamos no Parque Municipal, no Parque das Mangabeiras, aqui em Belo Horizonte. Boa parte das pessoas que foram lá nunca tinham ido. Então, a gente aproveita também para dizer para as pessoas que o espaço público é nosso. Sim. E a gente precisa se sentir pertencente aos espaços públicos, porque é isso que nos torna cada vez mais presentes na cidade, né? E é uma delícia. Então, é uma alegria poder fazer essa caminhada ecológica. Ano que vem, espero por vocês. Então, vamos lá. Quem quiser saber mais, é só entrar nas redes sociais. A gente sempre termina com plantando uma muda, né? Então, também a gente deixa ali uma marca do nosso mandato aí também nessa conscientização de preservação ambiental. Perfeito. A deputada também tem preocupação em relação à segurança das pessoas, né? Cede emendas parlamentares a respeito disso. No Instagram também a gente conseguiu captar essa vontade sua, ó, entrega de viaturas da Polícia Militar para o serviço operacional da região leste, né? Isso. Para melhorar, ou seja, a senhora também tem esse viés também de acompanhar e ajudar nessas questões bem próximas da população. Sim, né? a gente precisa que a política pública seja sentida e percebida na ponta, onde a vida das pessoas acontece, né? Nas periferias, nos rincões de Minas Gerais, as comunidades rurais, onde a maioria das vezes o poder público não chega. E eu falo isso não é de passear por uma comunidade ou outra, eu venho de uma região de periferia e eu sei que a política pública não chega lá, o poder público não chega. Então, aqui foi o atendimento a uma demanda dessa comunidade, a comunidade leste de Belo Horizonte, que precisava de uma agilidade ali no serviço. A gente fez a aquisição dessas motocicletas, que são viaturas, para que elas possam circular com maior agilidade para uma proteção àquela comunidade. Agora, exemplo como esse, que me orgulha muito, é a viatura que a gente conseguiu levar para o município também de João Molevade e, através da chegada dessa estrutura com recurso de emenda parlamentar, foi criada a companhia PPVD, né, do patrulhamento de enfrentamento à violência doméstica, que atende não só João Molevade, como mais 14 municípios ali no entorno e que vem fazendo um trabalho preventivo de proteção às mulheres vítimas de violência doméstica, aquelas que não foram, né, graças a Deus, tiveram uma situação consumada ali de um feminicídio, o trabalho também com seu agressor para que não se repita as cenas de violência. Então, a gente vem intervindo na segurança, compreendendo que faz parte de todo o nosso contexto social conciliar as políticas públicas. Tá vendo como é que é importante, né? Quer dizer, ela lida com a questão da segurança com outro viés, já com o viés da prevenção de violência contra a mulher, né? Que talvez um homem não tenha talvez esse cuidado, né? E são várias iniciativas, né? A gente poderia citar aqui também, na perspectiva das emendas parlamentares, né? O recurso que a gente levou para algumas comunidades rurais, né? No Vale do Jequitinhonha, para que se conseguisse fazer o acesso para que uma comunidade tivesse
direito à água, né? Uma comunidade que eu fui visitar e que estava há 15 dias sem água, né? Aí a gente conseguiu construir poços artesianos, a gente conseguiu comprar equipamentos para a área da saúde, né? Na área da educação são inúmeros investimentos, mas um investimento que é muito caro para mim, que foi o investimento nas salas de recurso, né? De algumas escolas estaduais para atender com a qualidade que precisa, crianças com deficiência, com autismo, né, tendo ali os recursos necessários. Eu sou mãe atípica, eu sei da necessidade da estrutura ali, né, das salas de recursos para que esses meninos e que essas meninas tenham condições de se desenvolver. Então, são pequenos investimentos, mas que são grandiosas ações, onde eu ajudo a população, inclusive, a perceber a política pública. Eu sou assistente social, né? A materialidade, a condição das pessoas reconhecerem que elas estão tendo seus direitos garantidos, isso é muito caro para mim. Então, e a política me dá a graça e a alegria seguir de fazer. Que bom, deputada. E eu te agradeço por isso, de coração. Vamos seguir aqui, que tem muita coisa para falar. A deputada também tem uma preocupação especial com o esporte. E ela teve agora, né, sancionado o projeto de lei que cria a política estadual de apoio e incentivo à mulher no esporte. Eu lembro que a senhora esteve no plenário fazendo um pronunciamento, pedindo aos colegas, né, que votassem favoravelmente ao projeto. E a senhora disse que nas últimas Olimpíadas de Paris, as 20 medalhas brasileiras, 12 foram femininas, 3 de ouro com mulheres negras, né? Então a senhora tem essa preocupação e aí ficou feliz com a sanção do projeto? Chego a arrepiar aqui, né? De você rememorando aquele momento do plenário. Virou lei aqui no estado, a gente agora vai regulamentar, olha que linda essa cena, né? E a gente acabou de ver as meninas, as mulheres do futebol brasileiro ganharem mais um campeonato, ostentarem aquela medalha. E o que a nossa lei, ela traz de reflexão para a gente, de ação objetiva? A luta por equidade, né? Nós, mulheres, fomos distanciadas das práticas esportivas, né? Nós não ganhamos ali o acesso à bola, o acesso aos equipamentos para fazer esporte, assim como foi para os homens. Então, a gente está buscando equidade. Eu quero que meninas e mulheres tenham oportunidade, que elas tenham oportunidade de estar nesse espaço com segurança, com proteção, porque a gente também tem muito problema de violação de direitos dentro dos esportes. Eu quero que as mulheres possam estar à vontade para se transformarem em atletas de alto rendimento, mas também amadoras. Eu sou esportista amadora, pratico corrida de rua. Né? Bom demais, e quero né? que mais mulheres possam estar participando, não apenas ali como atletas, mas também nas comissões técnicas, na coordenação dos trabalhos, como especialistas nas áreas, né? Para que a gente possa ter mulheres presentes em todos os espaços. Então, isso é um grande avanço aqui em Minas. Eu estou muito feliz de mais uma recente conquista da política para as mulheres, né? E a gente está falando de uma diversidade muito grande. E esporte, gente, esporte é saúde. Esporte mas esporte tudo de bom, né? É direito, esporte é cultura, é educação, né? Então, esporte é vida. E é sobre isso que a gente discute inserção social aqui. também. Deputada, a gente não pode deixar de falar, né? A gente já está indo para o final do programa, sobre o Estatuto da Igualdade Racial, que foi uma lei amplamente discutida aqui no Parlamento. As senhoras fizeram audiência pública em vários cantos de Minas Gerais para colher sugestões, para que a gente tenha uma Minas Gerais mais igualitária. Então, o Estatuto foi um projeto de sua autoria, da deputada André de Jesus, da deputada Leninha, da deputada Macaé Evaristo, licenciada agora para assumir o cargo de ministra dos Direitos Humanos. Enfim, foi uma vitória e eu acho que se a senhora pudesse brevemente relembrar a importância desse estatuto para os negros no Brasil, em Minas Gerais. Nós estamos falando da população preta, negra, estamos falando também de povos tradicionais. O estatuto, ele demarca aqui no nosso estado a luta por reparação e o compromisso decisivo do estado de Minas Gerais contra o racismo, que mata, que exclui, que não dá oportunidades para a nossa população. Um estado tão diverso quanto o nosso, a gente precisou também fazer algo que para mim é muito forte na construção de políticas públicas, que é a participação popular. Por isso a gente rodou várias regiões do estado. É uma lei que foi aprovada com alguns vetos pelo governador, mas a gente sabe e a gente espera que o estatuto seja celeremente implementado para a gente poder trazer para essa população a dignidade que a população merece, para que a gente possa realmente
dar a elas o que é de direito delas. Nós, população negra, população preta, somos base da construção do Estado de Minas Gerais. E nada mais justo do que, através das políticas públicas, a gente organizar todo o nosso processo, dando prioridade e centralidade para a nossa população, né? A luta contra o racismo, ela não se faz apenas com pronunciamentos, né, com postagens, ela se faz com política efetiva. E é isso que a gente trouxe, né? A bancada de mulheres pretas da Assembleia conseguiu trazer isso para o Estado, convencer os nossos pares, colegas deputados e deputadas, nesse compromisso intransigente contra o racismo. Obrigada, deputada. Foi um sucesso mesmo. Te agradeço muito a nossa conversa. Eu não falei para você de casa que o mandato da deputada é um mandato do cuidado, de cuidar das pessoas vulneráveis, né? Esse olhar atento, né? Essa sensibilidade que a senhora tem em relação a essas questões, né? Tão importantes para melhorar a vida de todo mundo. Pois é. A você de casa, então, muito obrigada pela sua audiência. Até o nosso próximo programa.